Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu vou começar o programa, como de costume, falando sobre o trabalho que a gente vem realizando lá no SEC. Olha só, deixa eu dizer para vocês uma coisa que é super importante, que nós estamos tendo um mini curso de imposição de mãos. Tá? Esse mini curso de imposição de mãos, ele é gratuito. Nós vamos para o segundo módulo este sábado, mas você pode participar de qualquer um deles, porque eles são módulos individuais, não é uma sequência de curso. Você vai lá, você tem que fazer um estágio, outro, não é nada disso. Você chega lá e nesse segundo módulo, que vai ser este sábado, agora dia 19, né? Estamos em 19 de setembro, às 14h30, no SEC São Paulo. Aí você vai falar aí qual que é o tema desse curso: saúde, doenças e cura. Então, vai ser ótimo, porque você vai aprender muita coisa, porque a imposição de mãos é uma coisa fantástica, né? A gente faz um trabalho de... Sabe o que eu acho? Eu acho que a imposição de mãos, ela é a materialização de todo o conhecimento espiritual que a gente pratica. Nós falamos de chakras, falamos de energia, falamos de duplo etérico, falamos de um monte de coisa, né? E no final das contas, a grande ideia é que tudo que a gente fala possa ser revertido para a nossa vida ficar melhor. Então, hoje nós estamos aqui com a Viviane. A Viviane, ela é uma associada do Centro de Estudos. Ela trabalha na área de saúde. Isso é maravilhoso, né? Porque ela, inclusive, ela que vai dar esse mini curso, esse segundo dia com ela, né? Saúde, doenças e cura. Sábado, vou repetir, sábado às 14h30, aqui no SEC São Paulo. Aí você fala, mas onde é o SEC São Paulo? Você liga no 5904-2116, 5904-2116 e participa. E aí a Viviane está aqui. Como é que você está, Viviane? Estou ótimo, Moisés. Tá. A Viviane vai participar pela primeira vez aqui com a gente, mas eu gostaria de trazê-la sempre, porque nós vamos falar de assunto que interessa. Né, Vivi? Então, eu vou chamar ela de Vivi porque é assim que eu trato a Viviane. E vocês se acostumem, ela é uma pessoa muito querida. Nós vamos falar sobre gestação e nascimento. E ela vai explicar para a gente uma coisa que eu estou muito curioso, que é o seguinte: como eu trabalho com comportamento humano, né, a gente sabe que a mãe, durante a gestação, pode ter alterações de humor. Isso é verdade, Vivi? Sim, Moisés, boa noite a todos. Que bom que acompanha o programa pela Rádio Mundial. Como o Moisés falou, né, nós estudamos sobre espiritualidade no SEC, né? E essa parte sempre me chamou muita atenção na área da saúde, na parte profissional. Então, quando eu trabalhava, e a minha primeira formação foi em obstetrícia, quando eu trabalhava que eu via as mães lá durante o trabalho de parto, e às vezes tendo uma percepção tão tranquila daquele trabalho, tudo fluía tão tranquilo. E mesma coisa na gestação. Então, quando Moisés pergunta a respeito dessa questão da oscilação de humor, durante a gestação, há uma descarga hormonal muito grande no corpo da mulher. Então, vamos relacionar isso um pouco com a parte de espiritualidade que a gente entende. A todo momento, a gente faz trocas com o ambiente. Trocas de energia através dos nossos chakras, que são centros de força. Então, imagina que eu tenho um corpo com uma descarga, com uma sensibilidade hormonal muito grande. Mas só que nós somos uma estrutura de corpo que nós estamos, não o que realmente nós somos. Então, dependendo do meu comportamento, de como eu encaro cada situação, mesmo com uma quantidade de hormônio muito grande circulante, não necessariamente eu preciso ter uma oscilação de humor. Então, você está dizendo que é assim, isso não é uma coisa que vai ocorrer, né, porque a gente coloca logo uma regra, na verdade, é a regra. A mulher está grávida, ela vai ficar com alterações de humor. Pode ocorrer nada disso, não é verdade? Ela pode, mesmo tendo essa descarga hormonal, ela não vai replicar isso no ambiente. Sim, é isso? Sim. Dependendo de como a gente encara cada situação na nossa vida e das coisas que a gente enfrenta, a gente consegue tirar força e discernimento para aprender a nossa resposta física e a nossa resposta energética para fazer um caminho melhor, né? Um caminho mais linear. Então, agora olha só, isso é de lascar, né? Porque quando a mulher fica grávida, ela costuma
ter capricho. Não tem essa coisa da mulher ter capricho. Aí, olha, benzinho, eu quero comer chocolate. Então, me fala uma coisa. Essas vontades ocorrem? Elas ocorrem, mas é interessante porque não é uma resposta física necessariamente. Por exemplo, o chocolate, o açúcar. Ele é um componente químico que dá uma descarga de dopamina gigante na gente, que dá aquela sensação de prazer, de satisfação. Sim. Então, às vezes, uma vontade, esses desejos, vão muito daquilo que eu tenho, que eu consigo pela atenção. Ah, então traz pra mim um chocolate, me dá um carinho. Então, são os ganhos que a gente vai tendo, né? Eu já estou vendo o sujeito às 3 horas da manhã, né? A mulher acorda e fala assim: benzinho, eu estou com vontade de comer alface. Você já ouviu? Eu ouvi uma pessoa me contar isso. Ele falou: mas onde eu vou arrumar alface, meu bem? Ah, eu quero alface. Aí ele não tem o que fazer, ele vai ter que sair atrás, né, para... Quer dizer, não, esse capricho é um capricho esdrúxulo, não é? É de atenção mesmo. Não tem a ver com, né, com uma necessidade real. E eu acho isso muito engraçado. Então, você que está ouvindo a gente, com a sua mulher que está nesse momento esperando um baby, né? Você já sabe, já faz uma pesquisa com ela antes e pergunta o que ela gosta de comer. Se ela falar, não, eu gosto de comer alface, você já compra um estoque de alface. Gosto de comer chocolate e tal. Aí pronto, aí você se livra de ter que levantar de manhã e ir até um supermercado de pijama, né? Contrariado. Isso é muito engraçado. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Olha só. Bom, quando a mulher está grávida, eu até vou adiantar aqui, né? É uma coisa que eu sei pelos estudos que eu realizo, né? Que o espírito, as pessoas têm a impressão que o espírito está dentro da barriga da mãe, né? Não é uma verdade. O espírito fica do lado, né? E até o 3º mês ele se liga ao duplo etérico, né? Esse tipo de coisa acontece. Quando acontece um aborto espontâneo, certo? Me diz como é que fica a situação, você como profissional, como é que fica a situação no hospital? Porque aí alguém tem culpa, alguém não tem culpa, mas como é que fica isso? É muito interessante, né? Se a gente olhar só da parte física, né, e da parte da construção daquela relação do desejo da mulher de engravidar, de ter um filho, e de repente por algum motivo ter interrompimento dessa gestação, seja por questões genéticas do feto, uso de alguns medicamentos. Então, no hospital, quando acontece uma perda, fica aquele luto físico, né, num aborto espontâneo. Mesmo numa situação dessa, o indivíduo olha e fala: nossa, eu desejei tanto, por que isso aconteceu comigo? Né? Sim. E eu imagino do ponto de vista espiritual, Moisés, o que você não vê numa situação dessa? Então, você sabe que eu estou te perguntando isso porque eu tenho um amigo que aconteceu, ele entrou numa crise, né, ele e a esposa, porque eles iam no carro, né, e aí ia no trânsito, de repente o cara da frente deu uma freada brusca, e ele deu uma freada muito brusca, né, e a esposa dele começou a se sentir mal, né. A partir desse momento ela se sentiu mal, ele teve que ir para o hospital com ela. Quando chegou no hospital, ela começou a ter todo aquele processo abortivo, eu não sei o que aconteceu, né? E ela acabou abortando a criança. E os dois ficaram numa crise danada, porque é uma perda, né? Você perde um... Né? E aí ele veio conversar comigo sobre isso, e fala assim: mas às vezes eu fiquei cheio de culpa, estou com culpa até agora. A minha mulher também ficou desesperada pela perda, né? Porque ela esperava tudo. No início, ela ficou muito brava comigo porque eu tinha sido culpado daquilo. Depois ela reconheceu que eu não tinha outro jeito. O cara freou, se batesse, aconteceria a mesma coisa, né? E aí eu expliquei para ele o que acontece, né? Que é assim, quando você vai ter um bebê, né, se você tiver que ter esse bebê, ele vai nascer, você pode até cair do prédio, né? Não adianta que ele vai nascer. Isso é uma questão, eu estou falando da parte espiritual, né? Mas eu creio que quando você fala da parte física, deve ser terrível, né? Igual numa situação dessa, de trauma, você pode ter um deslocamento da placenta,
que é o que nutre todo o feto. Então ela faz a ligação dos nutrientes da mãe para passar para o feto. Sim. E num trauma físico acontece um deslocamento. Então é como se nós aqui nesse momento interrompêssemos totalmente o nosso oxigênio, a nossa alimentação. Então é uma situação que fica incompatível com a parte física. Certo. E aí, igual nesse caso que você trouxe, né? Que você contou, entra muito, né? Mas o culpado sou eu, não é você. E é interessante quando a gente traz para a espiritualidade isso Sim, de continuidade, né? Sim, é verdade. Até que é uma coisa que não é muito fácil, né, de você conseguir entender quando você só vê a parte física, né? Se for só a parte física é um trauma mesmo, né? Não tem jeito, não tem. A gente não consegue lidar, né? Eu penso que o conhecimento mais amplo, além dos limites do corpo físico, ele nos permite resolver algumas questões que não são resolvidas emocionalmente, né, com o conhecimento apenas, né, desse mundo que a gente está. Mas deixa eu fazer uma observação aqui para você que está me ouvindo. Olha, nós estamos falando de gestação, nascimento e espiritualidade. Com a Vivi. A Vivi, ela vai nesse sábado, e você não deve perder, às 14h30, lá no SEC, aqui em Vila Mariana. Arruma desculpa. Eu ouvi uma desculpa outro dia de uma pessoa que ela ligou lá para o SEC e falou assim, mas onde é o SEC, né? Eu falei, onde a senhora está? Ah, eu estou aqui na Domingos de Moraes. Eu falei, o SEC é aqui perto, então a senhora vem aqui, pega a Lins de Vasconcelos, na quarta travessa a senhora vira direita, a senhora está no SEC. Falou, mas é longe, hein? Eu falei, nossa, naquele dia estava chegando gente de Jundiaí, uma turma de Uberaba e veio gente de Santos para assistir a palestra. Quando eu vi ela falar aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é longe mesmo, né? Porque a distância, ela não é física, é uma distância emocional, né? Então a senhora não perca, a senhora que está me ouvindo aí, que tem essa desculpa, não tem essa desculpa. Venha assistir aliás, é um mini curso, né, sobre imposição de mãos. É o segundo módulo e a Vivi vai falar sobre saúde, doenças e cura. Sábado às 14h30, aqui em Vila Mariana. Aí a senhora, para saber, e todos vocês que estão me ouvindo, para saber o endereço, é só ligar no 5904-2116. 5904-2116. E uma coisa bacana também, para ter mais informação, é só entrar no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org. www.centrodeestudos.org. E aproveita o embalo, escreve Moisés Ezagui no YouTube, que você vai assistir uma centena. Tem mais de 800, tem mais de 1000 vídeos que falam sobre o comportamento e sobre a espiritualidade. Ok? Eu vou acrescentar mais uma informação para você que está me ouvindo, que é o curso intensivo de projeção astral e clarividência lá no sítio São Damião. O sítio São Damião é um lugar maravilhoso, serão 3 dias de imersão em teoria e prática, desde amanhã até a noite. Dias 20, 21 e 22 de novembro, e aí se liga no 5904-2116, faz a sua inscrição e nós vamos nos encontrar lá. E eu vou continuar falando aqui com a Vivi, né? Porque a Vivi sabe muito da profissão dela, né? Aliás, a Vivi, ela faz palestras, umas palestras maravilhosas. Até você fez uma palestra num lugar que foi um sucesso. Qual foi a última palestra? Foi o Congresso de Enfermagem e Endoscopia. Ah, no Congresso, olha aí, Congresso. Como é que foi essa palestra? Todo mundo elogiou, ficaram falando que foi muito boa, né? Foi há 3 anos, né? O SEC foi convidado para fazer uma palestra sobre saúde e espiritualidade no Congresso de Enfermagem de Endoscopia. Sim. E aí nós fomos por 2 anos seguidos. E é muito interessante isso, porque perceber que vários profissionais da área da saúde estão percebendo que não é só a parte física, sim, né? Que chega num ponto em que a gente não consegue encontrar respostas para várias coisas que a gente identifica. Então, poder compartilhar para várias pessoas a respeito disso, levar esse conhecimento é muito bom, né? É verdade. E o SEC está cheio de médicos e pessoas da área de saúde, né? Tudo que você pensar da área de saúde, e a gente fica feliz porque é o pessoal que cuida mesmo da vida, né? Que está ali com a mão na massa, e eu vejo isso. A nossa própria coordenadora geral, a nossa presidente é a doutora Érica, né? A doutora Érica, ela faz cirurgias de
no Instituto do Câncer, não é isso? E olha só, eu até falando isso, né, Vivi, porque lá no Instituto do Câncer a gente tem um trabalho de imposição de mãos, né? Que ela colocou lá e que é maravilhoso, né? Sim. Então, você que está ouvindo a gente, não deixa de assistir esse mini curso que a Vivi vai estar ministrando, que eu vou até repetir o título aqui, Saúde, Doenças e Cura, nesse sábado às 14h30, aqui no SEC, 5904-2116. Agora me diz uma coisa, Vivi, como é que fica a pessoa quando ela, por exemplo, você já trabalhou muito nessa área de obstetrícia, né? Como é que fica todo esse cuidado na hora do nascimento? Porque a mãe deve entrar num pânico lascado, não entra? Porque é dor, tô com muita dor, não é isso? Como é que é o processo todo? Olha, esse processo todo, né, quando eu fiz essa pós, que foi em 2003, era muito interessante isso, porque durante o trabalho de parto, né, que é quando a mulher chega, completa o 9º mês de gestação, são 9 meses completos, sim. Então aquele bebê ele já está pronto com toda a parte fisiológica para vir para o mundo. Então imagina que você tem um útero, que é como se fosse uma grande bexiga, com uma musculatura muito forte. Para acontecer o nascimento, então esse útero ele é como se ele fosse um motor. Então aquela contração, a consequência da contração é a dor. Então imagina que eu, mulher que estou grávida... A contração não é a saída do bebê, também. Também, só que o que causa dor é a contração. Sim. Então imagina que ela está lá, com toda aquela expectativa de ter o bebê nos braços. Sim. E às vezes, e por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque eu entender como acontece o parto. Então se no parto eu tenho um útero, que é uma musculatura que precisa ser contraída, e a consequência dessa contração causa dor, se eu tenho um entendimento, um nível de consciência e percepção do meu corpo, eu consigo enfrentar melhor isso. Ah, sim, com certeza. Né? Então tem uma tranquilidade muito maior durante o parto, as coisas fluem muito mais, isso era muito evidente. Quando a mulher conseguia ter a percepção de que aquilo era uma consequência, e logo que nasce, que acontece o nascimento, a interrupção daquela dor. E aí vem toda aquela descarga de ocitocina, que a gente chama, né, do hormônio do amor. Sim. Para na fisiologia ela começar a despertar aquele olhar maternal, a amamentação, a contração do útero, o nível de sangramento diminui, tudo flui muito mais. Isso é bonito. É isso, bonito, né? É bonito. E como é que você vê espiritualmente o parto, Moisés? Bom, isso eu não sei nem se a gente tem tempo aí para isso, né? Mas como eu faço muito trabalho assistencial e trabalho através de projeções astrais, quando você vê um trabalho de parto, ele é um trabalho de uma aceleração muito alta, com muitos amparadores espirituais, porque quem está nascendo já tem um trabalho a realizar aqui, e é o trabalho de crescer, de evoluir como consciência, né? Então, o cuidado do mundo espiritual é muito alto. E eu vejo isso, que, por exemplo, as maternidades, elas têm um nível de amparo que é descomunal, né? Você olha, você fala, não acredito que tem tanta consciência, e são consciências que não trabalham no nível de chakras mais emocionais, e sim no nível de chakras, parte superior do cardíaco, né? Tem os seus auxiliares do nível mais terra, mas são consciências muito avançadas. Então o nascimento é um negócio, é como a morte, né? O nascimento e a morte são feitas por essas consciências e são atos de continuidade, só isso, né? A gente é que fica tudo ruim, né? A gente está acostumado com perda. Quando você nasce, a turma de lá, os espíritos falam, ih, perdemos um, né? E quando você falece no mundo físico, a turma também, né? E quem nasce, quando você nasce, é engraçado isso, né? Como você não tem consciência, você não sente a perda. Mas quando você perde o corpo físico e tem consciência do outro lado, aí você entra em luto, né? O espírito também entra em luto, né? Essas coisas são coisas de conhecimento que são muito importantes para a gente, né? Então, quando você está contando isso, né, me fala uma coisa, eu acho que a gente tem um tempinho para você explicar. E quando acontece uma cesariana? Uma cesariana é um procedimento cirúrgico, né? Sim. Porque o parto, e desde que a cesariana foi criada, ela tem a sua indicação e a sua importância em algumas condições, né? Sim. Situações em que a pressão da mãe está muito alta, em que a mãe ela precisa de um cuidado, tanto aquele bebê, né? E a passagem de um parto normal naquele momento pode dar uma descarga fisiológica tão grande de adrenalina, de tudo, em que essa pressão ela sobe muito mais.
Então, no parto cesáreo, ele tem a sua indicação. Mas durante Então, não é sempre que você pode fazer. O parto cesáreo é um procedimento médico, né? Sim. Mas, por exemplo, imagina toda a natureza e de toda a nossa constituição física para que um parto natural aconteça. O nosso corpo ele é preparado para isso. Sim. E algumas mulheres, por questões de enfrentamento da dor, por questões de algumas patologias, tem uma indicação médica de cesariana. Mas o que o nosso corpo precisa, o que o bebê precisa e dá muito mais força para ele, porque quando ele está passando no canal de parto, Sim. com aquela contração, é como se fosse uma massagem mesmo no corpo do bebê. Sim. Então ele já vai tendo a percepção dessa parte física, aquela sensação de satisfação. E de repente ele nasce para o mundo com choro, se abrindo para a vida. Sim. Na cesariana modifica um pouco, porque abre abrupto, ele sai da barriga da mãe. Sim. Então aquele choque, né, aquele despertar, diferente da consequência do parto normal, que ele tem todo o trajeto de contração e relaxamento que vai fazendo com que até ele saia pelo trajeto do canal vaginal. Nossa, isso é... Né, dá pra gente ficar conversando aqui dias. Eu acho que você vai voltar aqui ainda, tá? Mas deixa eu dizer para você que está nos... olha só. CD. Se você quiser adquirir um CD, é só entrar no nosso site www.centrodeestudos.org e tem um CD que é Adoção e Aborto. E você vai encontrar muita coisa relacionada a isso, tá? Então entra no nosso site www.centrodeestudos.org e você adquire o CD. Aí você vai ter mais informação, tanto física quanto espiritual, porque esse é o sentido do nosso trabalho. E você pode conhecer os nossos materiais de estudos, né? Adquiri-los na nossa loja virtual também, que é só entrar lá, www.centrodeestudos.org, vai na lojinha, adquire e aí você vai acompanhando esse trabalho maravilhoso que a gente faz. Curso intensivo de projeção astral e clarividência em São Damião. Não se esqueça de se inscrever. 5904-2116. E você vai agora assistir o módulo de imposição de mãos esse sábado, Saúde, Doenças e Cura, com a Vivi. Vocês ouviram a Vivi, ela conhece muito do assunto e vai ser sempre uma forma de vocês acrescentarem, né, gotinhas ou moedinhas de luz, né, que ajudam a gente a se libertar. Tá? Livros e CDs, entra no nosso site e agora o nosso tempo acabou. Vivi, muito obrigado por você ter vindo aqui, querida, e a gente vai se encontrar então de novo, né? Sim. Ok? Muito obrigada a todos e espero vocês em posição de mãos a partir das 19 horas no SEC. É verdade, hoje às 19 horas no Centro de Estudos da Consciência. Até o próximo encontro.